Nonsense é uma expressão inglesa que denota algo sem sentido, nexo, lógica ou coerência. Basicamente, o nonsense é absurdo. E existe na literatura, inclusive, todo um gênero que explora a falta de sentido dentro de sua trama. O nonsense, como gênero literário, surgiu no século XIX na Inglaterra, com as obras de Edward Lear. Inclusive, o termo nonsense aplicado à literatura surgiu de um dos livros dele, um livro do nonsense, publicado em 1846. É claro que, enquanto o autor escrevia seus livros, o nonsense ainda não era um gênero bem definido. Para Lear, a palavra significava apenas algo alegre e inconsequente. Inclusive, ele descrevia o nonsense como o ar da minha narina. O gênero se consolidou e tomou forma mais definida com Lewis Carroll e seu famoso livro de 1865, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, onde a lógica do absurdo se eleva a outros patamares. Segundo uma definição mais moderna do nonsense, feita pela estudiosa Elizabeth Sewell, o nonsense é um jogo no qual as forças da ordem, na mente, disputam com as forças da desordem, de modo que elas possam ficar em suspenso. Uma das características do nonsense é o fato que explicações não são dadas. Coisas que para nós são impossíveis podem acontecer simplesmente por acontecer, mas o leitor nunca vai ter certeza do porquê, já que o autor não se prende a nenhuma explicação. Embora a expressão nonsense seja frequentemente utilizada para denotar um estilo característico de humor perturbado e sem sentido, podemos traçar um paralelo entre esse tipo de obra e o horror de Junji Ito. A obra que colocaremos sob a nossa lupa hoje é Dissolving Classroom, um mangá desafiador que dá ao leitor uma baita dose de horror grotesco e sem sentido em suas camadas mais superficiais, mas que também se propõe a fazer uma crítica à sociedade moderna em suas camadas mais fundas. Na parte mais superficial da obra, em sua camada mais tangível, temos dois personagens que são nossos protagonistas. Yuma, um jovem obcecado em se desculpar a todo momento, e Shizumi, que é a pior irmã mais nova da história. Esses dois irmãos juntos formam o par de protagonistas mais bizarro já feito, e só lendo para entender os motivos. Como a obra é bem curta, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dela, para não dar spoiler para ninguém. Mas esses dois irmãos, eles são bizarros, assim, sem grandes explicações. Eles são bizarros e fazem coisas grotescas simplesmente por serem bizarros e fazerem coisas grotescas. E tá tudo bem com isso. A gente não precisa de nada mais do que isso para embarcar em uma história de Junji Ito, a partir do momento que nós sabemos que o tipo de horror que ele faz é nonsense. Explicações dependem de pontos de vista, dependem de criar um lore, dependem de material expositivo, e Junji Ito não quer nada disso aqui. Ele próprio brinca com isso no mangá ao dar diversas explicações diferentes para a ação dos nossos protagonistas, nos dizendo indiretamente que isso não importa. A partir do momento que dentro da própria obra nós não temos a definição de algo, é porque aquilo não precisa ser definido. Ito quer chocar, quer entreter e quer passar uma mensagem. E isso sim é muito bem feito em Dissolving Classroom e também em outras obras do autor. A história do mangá começa quando os dois irmãos protagonistas se mudam de cidade e Yuma, o mais velho, é transferido para uma nova escola. Logo de cara, todos percebem que ele é esquisito devido à sua obsessão em pedir desculpas, o que faz com que ele chame a atenção, inclusive, de uma gangue juvenil. Paralelo a isso, conhecemos Shizumi, a irmã mais nova, que tem o hobby de assustar pessoas e causar atropelamentos. Porque sim. Com exceção de dois detalhes que serão apresentados mais pra frente no mangá sobre os dois irmãos, envolvendo inclusive pessoas derretidas e beber cérebros. É basicamente isso que precisamos saber sobre os nossos protagonistas, e é basicamente isso também que o Ito nos mostra sobre eles, com exceção daqueles detalhes que eu mencionei sobre pessoas derretidas e cérebros sendo bebidos. A primeira vítima de Shizumi no mangá é Keiko, que é uma garota da sala de Yuma, que é atropelada, mas sobrevive. E é a partir desse ponto que nós vemos os nossos protagonistas sendo trabalhados. É aqui que descobrimos como eles funcionam, qual é a relação sinistra entre eles e qual é o motivo de termos tantas pessoas derretidas nesse mangá. E a partir daí, nós entramos numa espiral de loucura grotesca, mas extremamente atrativa, que não faz sentido nenhum em sua camada superficial, sendo, mais uma vez, um horror lindamente nonsense, mas que faz muito sentido lá no fundo, quando traçamos um paralelo de certas coisas que acontecem aqui com a sociedade moderna. Talvez
mais precisamente com a sociedade moderna do Japão, mas eu não vou cravar isso aqui porque eu não sou nenhum especialista em cultura japonesa moderna. Dissolving Classroom é composto por 5 histórias principais envolvendo nossos irmãos bizarros e mais 2 histórias curtas que eu confesso que eu ainda estou tentando entender. Se as 5 partes principais são nonsense, essas 2 últimas são nonsense elevado à 10ª potência. Mas focando nas 5 histórias principais, prepare-se para ver muitas pessoas derretidas e uma narrativa que é focada em amedrontar e não em criar um lore, como eu mencionei anteriormente. Nada aqui precisa de motivo para acontecer, as coisas simplesmente acontecem e explodem em nossa cara e também explodem a cara de personagens dentro da própria trama. E isso é muito bom para uma obra curta, afora que a própria sensação de desnorteamento que nós temos aqui em Dissolving Classroom é perfeita para o estilo bizarro da narrativa. A 5ª história ainda faz um trabalho de tentar amarrar tudo, mas ela, ao mesmo tempo que tenta amarrar e criar um final interessante e que aumenta a angústia do restante da obra, o nosso fechamento com uma baita chave de desgraçamento não explica absolutamente nada. Nem do que aconteceu e nem do que vai acontecer. É grotescamente bem feito. Um ponto muito interessante também de Dissolving Classroom é que Junji Ito traz os causadores dos eventos bizarros da trama para o centro dela, criando uma sensação claustrofóbica ao leitor por nos deixar sempre perto daqueles irmãos bizarros. Nós somos quase que cúmplices de tudo que eles fazem, e isso é realmente muito desconfortante. Tem momentos que simplesmente dá vontade de largar o mangá e ir respirar um pouco, mas a espiral de bizarrices sem sentido da obra nos puxam de volta e nos obrigam a consumir tudo até o final. Nós nos chocamos com o que acontece em uma página, mas logo queremos virar a página e nos chocar mais um pouco. Se a história em si não fosse atrativa o suficiente, de uma forma bizarra, os desenhos de Ito são igualmente chamativos, de um jeito horroroso, no melhor dos sentidos da palavra. É difícil sentir medo vendo um desenho, mas Ito consegue dar calafrios com suas ilustrações medonhamente bem desenhadas. No final das contas, Dissolving Classroom é um exemplo perfeito de que o nonsense como gênero não deve ser simplesmente atrelado ao humor absurdo, mas sim a qualquer tipo de obra que queira utilizar de suas características sem sentido para mexer com o leitor. No caso de Ito, temos um horror nonsense em sua forma mais medonha, de novo, no melhor dos sentidos da palavra.